Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou contar a história do Abraham Lincoln, um presidente bastante conhecido lá nos Estados Unidos e também no mundo. Então, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809 em Rotterdamville, no estado de Kentucky, lá nos Estados Unidos. Seus pais moravam em uma fazenda e desde pequeno ele tinha que ajudar na fazenda, fazendo um trabalho braçal. Ele e seus pais participavam ativamente de uma igreja batista local que pregava normas morais e a oposição à bebida alcoólica, dança e à escravidão. Seus pais tinham várias terras no estado de Kentucky e eles possuíam duas fazendas de 600 acres, ou 240 hectares, ou 2.400.000 metros quadrados. Pouquinha coisa, né? Diversos lotes na cidade, gado e cavalos, estando entre as famílias mais ricas do estado. Mas em 1816, eles começaram a perder suas terras, pois tiveram alguns problemas com processos judiciais por causa de títulos de propriedade com erros. Eles se mudaram para o norte dos Estados Unidos, até o condado de Perry. Hoje, esse condado chama Condado de Spencer, no estado de Indiana. Em Perry, seu pai conseguiu comprar uma casa e para se alimentar, eles tinham que caçar. Com 9 anos de idade, Abraham Lincoln perdeu sua mãe e isso mexeu muito com ele. Ele ficou bastante triste. E Lincoln começou a ficar mais com seu pai, onde depois de um tempo, os dois ficaram mais próximos. Em 1819, seu pai se casou com outra mulher e ela e Lincoln começaram a se dar bem. Seu pai e sua madrasta não eram alfabetizados, mas mesmo assim, eles falavam para o Lincoln estudar bastante. E ele tinha que andar quilômetros para poder pegar um livro emprestado, pois na sua região não tinha muitos livros. Com 22 anos, ele decidiu sair da sua casa e tentar seguir sua vida, e foi contratado para transportar mercadorias pelos rios Illinois e Mississippi, indo de New Salem a Nova Orleans. Ao chegar em Nova Orleans, ele testemunhou práticas de escravidão e voltou para casa muito chateado e chocado. Ele também trabalhou cortando lenha, pois tinha uma habilidade muito boa com machados. Depois de um tempo, ele trabalhou como lojista, chefe de correios e depois ele virou o dono de uma loja. Com 23 anos, ele serviu o exército dos Estados Unidos e lutou em algumas batalhas. Mas a mais importante foi a Guerra de Black Hawk, onde ele conseguia fazer várias conexões políticas importantes. Depois de alguns meses, ele saiu do exército dos Estados Unidos e começou a sua carreira política. Em 1834, ele foi eleito para a legislatura de Illinois pelo partido Whig. Quando ele estava em seu cargo político, ele decidiu que seria advogado também. Com isso, em 1837, ele foi admitido pelas ordens dos advogados de Illinois. Depois disso, entre 1847 a 1849, ele serviu na Câmara dos Representantes por apenas um mandato pelo partido Whig. Ele foi o único do seu partido eleito e com isso ele não obteve muitos aliados. Mas a sua relação com outros candidatos começou a piorar, pois ele não apoiava a Guerra Mexicano-Americana de 1846 até 1848, tornando ele impopular no meio político. Com isso, ele decidiu voltar a ser advogado e ele aproveitou que os Estados Unidos estavam se expandindo para o oeste com as ferrovias de trem e ele se tornou advogado da Illinois Central Railroad. Ele conseguia defender judicialmente a empresa onde trabalhava, o que chamou a atenção de várias outras empresas. E ele trabalhou para bancos, seguradoras e empresas de manufatura. E por fim, ele foi contratado para defender algumas pessoas em alguns julgamentos criminais. E também dá para considerar que quando ele estava em seu cargo político, ele era um pouco contra a escravidão, mas ele não via a escravidão como um erro moral, e sim como um atraso ao desenvolvimento econômico. E também, no começo de sua carreira política, ele achava que os brancos eram superiores aos negros. Mas mesmo assim, em 1856, ele entrou para o Partido Republicano, onde esse partido queria o fim da escravidão nos Estados Unidos. E em 1860, ele recebeu o apoio e ajuda de outros políticos para tentar ser presidente dos Estados Unidos. Ele recebeu esse apoio pois ele não apoiava a escravidão e era a favor do desenvolvimento econômico. Com isso, no mesmo ano, ele conseguiu virar presidente dos Estados Unidos, com 180 votos de 303 votos do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos. Quando ele virou presidente, ele fez um gabinete e colocou poucos aliados, e colocou bastante rivais políticos, criando o ditado: mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto. Mas teve um probleminha aí. Antes que ele se tornasse presidente dos Estados Unidos, em 1861, 7 estados dos Estados Unidos se separaram. E esses 7 estados eram a Carolina do Sul, a Flórida, Mississippi, Alabama, Geórgia, Louisiana e o Texas. E isso aconteceu em fevereiro de 1861.
e o Abraham Lincoln virou presidente em março de 1861. Foi basicamente um mês de diferença, quase. Esses 7 estados se separaram dos Estados Unidos, pois o sul dos Estados Unidos possuía muitos escravos, e no norte não havia quase nenhum escravo. Com isso, o sul ficou com medo que o Lincoln acabasse com a escravidão e meio que quiseram a separação ou a secessão. Quando o sul dos Estados Unidos se separou do resto do país, eles mudaram seu nome para Estados Confederados da América e nomearam Jefferson Davis como seu presidente, enquanto o norte ficou com Abraham Lincoln como presidente, e o norte ficou conhecido como União. Em 12 de abril de 1861, começou a Guerra de Secessão ou Separação lá no Tio Sam, ou nos Estados Unidos, onde era o norte ou União contra o sul, que eram os Estados Confederados. E essa guerra só foi acabar em 1865. Quando começou a guerra, Lincoln tirou 2 milhões de dólares do Tesouro Nacional da União para aplicar em materiais de guerra, mas o Lincoln fez isso sem o que o Congresso aprovasse essa medida, o Congresso da União. E também vai vendo o que o Lincoln fez. Ele convocou 75 mil voluntários para a guerra, mas tinha um probleminha aí, porque a guerra ainda não estava declarada contra o Sul, e isso era proibido. Ele também acabou com habeas corpus de políticos e mandou prender e encarcerar suspeitos simpatizantes do Sul ou dos confederados, sem um mandato de prisão. Ou seja, ele estava usando medidas autoritárias, e isso não podia. Ele fez isso pois queria acabar com os confederados o mais rápido possível, mas isso deixou seus generais, seu gabinete, seu partido e a maioria do povo lá do norte bem bravo, porque eles aí meio que não podia fazer, mas ele foi lá e fez. Em 1 ano e meio de guerra, os confederados estavam ganhando, e Lincoln estava perdendo a moral e o apoio de quase todos no norte, e ele queria unir o sul e o norte dos Estados Unidos novamente, mas com a perda de moral e a perda de apoio da população, isso ia ficar um pouquinho difícil. Mas isso mudou na Batalha de Antietam, em 17 de setembro de 1862, onde o norte ganhou do sul. Com essa vitória, Lincoln recebeu um grande apoio novamente da população, e ele mudou algumas estratégias de guerra e também alguns objetivos de guerra. Depois de um tempo, ele ficou sabendo da libertação de alguns escravos do sul, e com isso, ele decidiu proclamar a emancipação, falando que todas as pessoas que foram escravas nos estados do norte, incluindo alguns estados rebeldes, estariam livres. Mas isso só na teoria, porque na prática, só os estados do norte que não tinha mais escravo, porque tinha algum estado que ficava na fronteira entre o sul e o norte, e meio que esses daí não receberam essa proclamação. E esses estados que ficavam na fronteira era conhecido como estados fronteiriços, ou seja, onde dividia o norte e o sul, ou união contra os confederados. Em 19 de novembro de 1863, o Abraham Lincoln fez seu discurso mais famoso em um dos campos de batalha mais sangrentos da Guerra Civil. Esse discurso se chamava Discurso de Gettysburg. Com esse discurso, ele ganhou bastante fama e moral com os norte-americanos, ou com a União. Em 1864, Abraham Lincoln concorreu à reeleição e ganhou novamente lá na União, obtendo 55% dos votos da população e também 212 votos de 243 votos eleitorais, ou seja, quase todos os votos eleitorais. Em 9 de abril de 1865, os Estados Confederados da América, o Sul, se renderam à União, e a União, ou o Norte, ganhou a Guerra Civil. Com a vitória do Norte, Lincoln quis fazer uma política de reunificação muito rápida, mas ele não deu muita atenção para a reconstrução do Sul, e isso irritou muito os sulistas, ou os confederados de antigamente. E o Lincoln fez mais algumas coisas erradas, e com isso ele deixou muita gente lá do sul brava. E depois de um tempo, o ator e simpatizante confederado John Wilkes Booth assassinou Lincoln em 14 de abril de 1865 em um teatro, o Teatro Ford, em Washington, D.C., Estados Unidos. Ele atirou com uma pistola em Lincoln pelas costas. Só que na hora Lincoln não morreu, e ele foi levado para um edifício, o Patterson House, e ficou em coma por 9 horas, até falecer na manhã seguinte, em 15 de abril de 1865. Lincoln até hoje é lembrado por causa que ele não apoiava muito o fim da escravidão no início da sua carreira, mas logo depois ele viu que a escravidão não era tão bom assim, que era bem errado, e ele apoiou a 13ª emenda dos Estados Unidos, onde abolia a escravidão lá nos Estados Unidos, ou no Tio Sam. E ele, no seu último discurso, falou que apoiava que alguns negros pudessem votar,
a só o que ele considerava que era inteligente. Isso demonstrava que ele ainda tinha um pouquinho de preconceito. E ele foi lembrado por utilizar um poder maior que o de um presidente. Tudo isso para acabar com a escravidão em todos os Estados Unidos e também para acabar com a guerra civil o mais rápido possível. Só que isso aí ele meio que não podia fazer, mas ele foi lá e fez e meio que deu certo. E o Lincoln é um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos e também ele é bem conhecido em todo mundo. Então, muito obrigado por todo mundo que me ouviu aí. Então, valeu aí e falou!